Vou estar conduzindo essa palestra aí com vocês. Infelizmente, o brasiliano não pode comparecer hoje. Na verdade, ele saiu para um compromisso e acabou não conseguindo chegar a tempo. Mas eu vou ministrar aí a palestra com vocês, tá bom? Só passar aqui. Ok, vamos lá, todo mundo tá acompanhando? Marina já deu um suporte para o Jeremias, acho que a gente vai conseguir tocar. Pessoal, qual que é o objetivo da palestra hoje aqui? Literalmente para falar sobre interconectividade de riscos, né? Na prática, é buscar saber o que um risco influencia no outro. Ou seja, ao invés de tomar decisão tão somente com base numa matriz de risco, a ideia é ter uma outra ferramenta chamada matriz de impacto cruzado, onde a gente consiga cruzar essas informações e poder identificar essa interconectividade. Dentro desse conceito, a gente também vai estar abordando rapidamente as melhores práticas, até para poder só reforçar, falar sobre a matriz de impacto cruzado, as matrizes de risco, ou matriz de risco de forma geral, e a integração da matriz de impacto cruzado com a matriz de risco, tá bom? Então a gente vai bater nesses objetivos com vocês. Vou fazer uma breve apresentação da Brasiliano, né? Eu acho que a grande maioria aí de vocês já tem acompanhado aí os nossos encontros, mas eu só vou reforçar alguns pontos aí. Conforme o Brasiliano tem bem comentado, né, tá comentando bastante, hoje o nosso propósito é levar a inteligência em riscos corporativos para o mundo, né? Então, de forma geral, o que a gente quer oferecer, né? Um processo, uma metodologia, um framework e facilitar a tomada de gestão através dessas ferramentas. Agora, detalhe, tudo isso dentro de uma ferramenta, dentro de um sistema. A Brasiliano é uma empresa de consultoria, na verdade, de sistema e gestão de riscos corporativos, né? Estamos no mercado aproximadamente aí desde 89. Temos uma grande experiência dentro desse escopo de governança, risco e compliance. Atuamos num mundo aí abrangente de gestão de risco, então a gente pega todos os riscos, desde o risco estratégico, risco financeiro, risco operacional, risco de social e sustentabilidade. Nesse período aí de 28 anos, né, de experiência, de mercado e também a parte acadêmica, conseguimos aí desenvolver um framework. Quando eu falo framework, né, a máscara, teoricamente, de um processo de análise de risco, ele é o mesmo. O que muda por trás? São as ferramentas, a metodologia, o critério em si, a forma de você poder analisar. Por um outro lado, a empresa inteira segue a mesma linguagem. Essa metodologia hoje, todo esse framework nosso está literalmente digitalizado. Então, todo o nosso processo de análise de risco hoje está dentro da solução chamada InterRisk. E essa solução pega aí uma série de disciplinas. Ou seja, eu vou conseguir mapear o risco desde o risco estratégico, risco operacional, risco financeiro, risco de fraude, suborno e corrupção, um tema muito falado aí. Todos os nossos produtos estão aderentes às melhores práticas, como vocês sabem, né? Seguindo as melhores práticas, as ISOs da vida, por exemplo, ela fala o que fazer, mas não fala como fazer. O que a gente propõe com o nosso processo, com o nosso framework, é justamente esse como fazer. A Brasiliano, ela tem um convênio com a faculdade FESP, onde a gente acaba quebrando o paradigma de mercado, quem sabe também ensina. Então, nós temos convênio aí com a faculdade FESP, temos cursos à distância, cursos presenciais, cursos em company, e um curso de especialização, que é o MBA, tanto que esse ano iniciamos uma turma em Curitiba e outra turma em São Paulo. Temos aí uma solução chamada InterRisk. Hoje, como a gente tem falado bastante, né, o volume de riscos é tão grande que não dá literalmente para trabalhar com planilha. Então, hoje nós temos uma solução chamada InterRisk, que essa solução ela busca o quê? Integrar todas as disciplinas, realizar a interconectividade. No entanto, daqui a pouquinho eu vou abrir o sistema para vocês também. Filtrar o volume, né, que hoje a gente tem um volume muito grande de informação. Quando eu falo informação, é riscos, fatores e controles. Automatizar essas ferramentas e métricas, ou seja, mesmo tendo um único framework, o que vai mudar por trás desse framework são as métricas, são as ferramentas, tá? E criar indicadores. Então, essa base aí o InterRisk oferece e a gente busca inovar, né, criar valor aí para o cliente.
A gente segue aí utilizamos algumas ferramentas, né? A gente segue aí as melhores práticas. Então a gente tem a matriz SWOT, que é uma forma de você sintetizar, por exemplo, todos os seus diagramas de causa e efeito, para enxergar o seguinte, quais são os fatores de riscos, né? Seja fraquezas ou até mesmo ameaças mais críticos ou menos críticos. Temos aí essa interconectividade, que é a matriz de impacto cruzado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. A própria matriz de risco, que isso aqui tem que ser customizado ou personalizado de acordo com o apetite ao risco. Juntando essa matriz de impacto cruzado e a matriz de risco, temos aqui priorização dos riscos. Então, todas essas ferramentas, esses indicadores, né, esses dashboards gerenciais a gente tem dentro do sistema. Depois, quem tiver interesse e quiser me procurar, eu posso estar auxiliando vocês aí. O que a gente propõe com o nosso sistema de forma geral, né? Uma experiência nossa de mercado o sistema hoje tem que ser um sistema fácil, não pode ser um sistema complexo, né? A gente parte da premissa o seguinte, colocar um sistema complexo e ainda tendo que seguir as 3 linhas de defesa, a primeira linha de defesa, que é o gestor da área, não vai querer utilizar o sistema se for algo muito complexo. Então, o que a gente propõe? Usabilidade, transparência e linguagem padrão, a interconectividade de riscos, armazenamento seguro. Hoje, por exemplo, os nossos sistemas, né, os dados estão na Amazon, painel de indicadores, uma relação custo-benefício, um framework gerencial e acesso online. Então, hoje o sistema está na nuvem e aí, de qualquer lugar eu consigo acessar. Existem alguns clientes que já estão utilizando o sistema, aproximadamente 15 clientes, que já está com o sistema rodando. Quando eu falo rodando, já estão utilizando a disciplina de gestão de riscos, a disciplina de auditoria baseada em risco, ou até mesmo a disciplina de gestão de continuidade de negócio. Temos uma revista eletrônica, depois quem tiver acesso é só entrar no site da Brasiliano, é uma revista gratuita. Alguns relatórios técnicos, né, emitido aí pela Brasiliano e pela Sicureza, newsletter da Brasiliano, alguns vídeos, né, uma publicação, um novo canal de comunicação que é o Risco no Ar. Normalmente é o Brasiliano que grava, mas também estamos em fase aqui, outras pessoas vão gravar esse Risco no Ar. É um vídeo normalmente que dura 5 minutos, nem tudo isso na verdade, 3 minutos, e vai com a mensagem muito pontual, né? O que é risco estratégico, o que é risco cibernético e assim por diante. Temos a Sicureza, que é uma editora aí do grupo da Brasiliano. Inclusive, quem tiver interesse, né, pode acessar um e-book do Brasiliano no site da Brasiliano chamado Inteligência e Riscos. É um e-book, é gratuito. Então, todo esse processo, todo o framework que eu vou passar para vocês, literalmente está documentado no livro, tá? E alguns clientes. Então, a Brasiliano tem uma boa experiência aí. Trabalhamos com banco, indústria aí, vários segmentos, as construtoras, empresas aí na área do varejo, laboratório farmacêutico, aeroportos. Então, temos uma boa experiência aí de forma geral. O currículo do Brasiliano, não vou estar lendo, né? A gente brinca com ele, é uma sopa de letrinhas, mas ele é o nosso presidente aqui, doutor aí na área de inteligência competitiva, de forma geral, aí tem uma vasta experiência, né? E falando um pouquinho, meu nome é Sandra, conforme eu já me apresentei no início, né? Trabalho aqui com o Brasiliano já há aproximadamente 20 anos, sou pós-graduada na área de gestão de riscos, professora também dos cursos da Brasiliano, e atuei muito tempo na consultoria. Então, eu acabo tendo uma boa experiência de campo e a ideia é compartilhar essa experiência com vocês na nossa palestra hoje, tá? E hoje eu tô como diretora de relacionamento com uma grande missão aí de implantar ou implementar o Interrisk nas empresas. Tudo bem? Tranquilos? Falei bem rapidinho, depois a apresentação estará disponível para vocês oficialmente. Ok? Posso continuar? Mandem um ok, por favor, no chat. Todo mundo ouvindo? A Bruna acho que está com problema de conexão. O Frederico também. Eu acho que a Marina... o Alexandre disse que está ok para ele. Acho que a Marina já passou, já deu F5, mas não adiantou aí, né, Frederico? Eu vou continuar aqui, pessoal, até para poder a gente conseguir cumprir o tempo aí, tá? Um ponto importante, quando se fala em gestão de risco, já foi muito abordado, né? Fala muito sobre antecipação. Então, de forma geral, o que é antecipação, né? É olhar para frente. Olhar o retrovisor
é o passado, é importante, sem dúvida nenhuma, mas já passou. Então, a grande sacada da área de gestão de riscos é se antecipar a fatos. E aí, quando se fala em antecipar a fatos, é pensar fora da caixa. Aquela velha história, né? O risco nunca aconteceu, não significa que nunca ocorrerá. Então, isso é um ponto importantíssimo, né? Um outro ponto importante é a gente trazer algumas definições. Então, o que é a ISO, que é uma norma de gestão de risco, né? Fala, né? O que é o risco? É o efeito da incerteza. O que o Coso bate muito, né? Risco é a possibilidade de ocorrência de um evento que afeta, né, o atendimento dos objetivos da empresa. Fato de forma geral, né? A gente brinca, é a porrada que eu vou levar. Por isso que, tecnicamente, né, a gente brinca, né? Eu não trato o risco, eu trato o quê? A causa. Então, enquanto a gente não parar para poder entender o seguinte, o porquê eu tenho esse risco, a gente costuma brincar que a gente vai estar enxugando gelo. Então, isso é um ponto importante. Lógico que depois eu vou colocar isso numa matriz de risco e vou procurar saber a criticidade do meu risco, qual que é a probabilidade e qual que é o impacto. Mas a gente precisa também, antes de saber essa probabilidade, esse impacto, é pensar o quê? Nas causas. Quando eu falo pensar nas causas, é pensar o quê? Nos fatores de riscos. Aí vem esse famoso iceberg, né? Que normalmente a gente só quer trabalhar com o risco chamado conhecido, que a gente brinca, né? Que é a pontinha do iceberg. A grande sacada é procurar saber o que está submerso ali. Então, quando se fala em gestão de riscos, em se antecipar a fatos, a gente precisa pensar fora da caixa. Então, esse risco nunca aconteceu, mas não significa que nunca ocorrerá. Então, eu vou trabalhar com os riscos conhecidos, sem dúvida nenhuma, mas também vou procurar trabalhar com os riscos chamados desconhecidos. Então, isso é condição sine qua non para a gente fazer uma boa gestão de riscos, independentemente da ferramenta que vocês venham utilizar. Tudo bem até aqui? Então, o que a gente precisa encarar, né? A gestão de risco como fator crítico de sucesso. Quando eu falo fator crítico de sucesso, né? A gente já falou bastante, as empresas precisam de parar de falar o seguinte, né? Que risco só é coisa ruim, que risco é puramente um jargão técnico, que risco é para atender puramente compliance. A gente precisa mudar essa chave, né? Essa referência de pensamento e falar o seguinte, que uma empresa com uma estrutura de gestão de risco, ela vai estar o quê? Muito mais resiliente. Ela vai conseguir trabalhar de forma preventiva. Quando eu falo de forma preventiva, é conhecer o seu risco, conhecer o seu fator de risco, a sua fragilidade, poder tratar esse fator de risco, dentro desse conceito estou atuando preventivamente, mas também me preparar caso o risco ocorra, eu tenho que ter algum plano, seja de emergência, crise, continuidade, para reduzir o que, pessoal? O impacto. Para reduzir o impacto. Então, isso é a inserção da gestão de risco dentro desse contexto hoje muito mais corporativo. Ah, o Gilmar está comentando aqui que não está conseguindo ver o curso. A Marina vai dar um suporte aqui para você, tá, Gilmar? Talvez você tenha que dar o famoso F5 aí para atualizar. É bem provável. Tudo bem? Então, pessoal, isso é um ponto importante, né? A gente, e às vezes, assim, nessa minha vivência também, nesses 20 anos, nessa aplicação, atuando fortemente na consultoria, a gente vê que literalmente precisamos quebrar nesse paradigma. Então, as pessoas, as empresas, né, os gestores têm que entender o seguinte, que a gestão de risco torna a empresa o quê? Mais resiliente aos efeitos do quê? Das incertezas. E aí eu vou conseguir alcançar o quê? Os meus objetivos. Tudo bem até aqui? Então, isso é um ponto importante. Lógico, a partir da premissa que eu não tenho gestão de risco, aí eu vou estar muito mais sujeita aí a essa série de fragilidades. Muito se falou aqui durante esses nossos encontros, né? Que hoje a gestão de riscos, ela gera uma série de disciplinas. Quando eu falo disciplinas, eu posso ter um risco estratégico, um risco operacional, um risco tão somente da área de TI, um risco de fraude, suborno, corrupção. Então, de cara aí, se a gente fosse elencar, a gente sai aí fazendo um grande brainstorm com 18 disciplinas. Obviamente, o que vai ter dentro de cada disciplina? Ferramentas e critérios. E aí, pessoal, vem a grande sacada, já falando de interconectividade.
é procurar saber o seguinte, o que um risco, por exemplo, operacional, influencia no risco estratégico. Então, é essa visão que a gente tem que ter. Então, por exemplo, usar uma matriz de impacto cruzado, que nós vamos utilizar daqui a pouquinho, e utilizar uma matriz de riscos, a ideia é cruzar o que um risco influencia no outro. Porque a gente está lidando hoje com um número absurdo de disciplinas, sem falar riscos, né? Então, a gente, se pegar aí friamente, tem empresas que têm 2.000 riscos dentro do quê? Desse universo de disciplinas. Então, por exemplo, o que um risco de segurança empresarial pode influenciar no risco estratégico? O que um risco estratégico pode influenciar no risco legal? Então, é essa visão, essa que a gente tem que ter, né? Essa abrangência. Então, por isso que hoje, no entanto, o nosso sistema, ele tem uma série de disciplinas. E depois a gente busca saber a famosa interconectividade. Tudo bem? Tranquilos até aqui? E aí foi que a gente já conversou um pouquinho, né? Cada disciplina de risco é uma ilha, né? A gente brinca, né? Cada um acaba olhando, sem querer, o seu próprio umbigo, no bom sentido, né? Mas a grande sacada, eu comentei com vocês, buscar o quê? Essa interconectividade. O que um risco de segurança pode influenciar no risco estratégico, ou vice-versa, se é que tem alguma influência. Por isso que é utilizado hoje muito essa ferramenta de impacto cruzado. Hoje, rapidamente, em relação a melhores práticas, né, os senhores aí são especialistas na área, a gente tem o COSO e a ISO. De qualquer forma, essas duas melhores práticas aqui, elas falam o que fazer, mas não fala o como fazer. Esse como fazer, cada empresa vai estar customizando ou personalizando de acordo com o seu negócio, a sua necessidade, ok? Existe uma outra norma, não sei se vocês conhecem ou não, que é a ISO 31010. A ISO 31010, ela traz aqui praticamente 28 ferramentas para vocês estruturarem o processo de gestão de risco de vocês. Então, por exemplo, ela fala que eu posso utilizar um diagrama de causa e efeito, um checklist, utilizar a técnica do famoso brainstorming, matriz de risco, utilizar o BIA, utilizar o teorema de Bayes, que no final é a matriz aí de impacto cruzado, tá? Agora, ela traz algumas ferramentas, né? Ela traz uma seleção de ferramentas e técnicas para avaliação de risco. A grande sacada é vocês, obviamente, entender um pouquinho de cada ferramenta e verificar o que se aplica ou não se aplica para vocês. Hoje, por exemplo, eu vou falar um pouquinho de teorema de Bayes e a matriz de impacto cruzado, tá? Agora, de novo, o que eu quero reforçar com esse slide, né? A ideia, obviamente, não é reinventar a roda, não, mas as melhores práticas batem muito na gente nesse sentido, né? Utilizem ferramentas, tem que sair do famoso acho que, penso que entre o que eu acho e uma outra pessoa acha, vai ficar no famoso achômetro, né? Então, a partir do momento que você tem ferramenta, critério, metodologia, fica muito mais fácil você tomar uma decisão e, sem dúvida nenhuma, convencer quem? A alta direção, ok? Pegando o Fórum Mundial, não sei se vocês conhecem ou não, eles têm um relatório aí anualmente, né? Que, primeiro que eles trabalham com duas linguagens importantíssimas, né? Eles já mensuram a probabilidade e o impacto de um risco acontecer. Lógico, pensando numa preocupação maior aqui, né, do mundo. Fala em mudança climática, em desemprego e emprego, né? Em crise de água, em conflito internacional. Então, ela traz aqui uma série de riscos e mensura de forma muito prática para a gente qual que é a probabilidade e o impacto, né? Na visão aí dos gestores que foram entrevistados para poder participar aí desse reporte. Mas um ponto importante que o próprio Fórum Mundial já traz para a gente é a chamada interconectividade. Então, por exemplo, ele já aborda que um risco, por exemplo, de ataque cibernético pode influenciar no quê? No colapso na infraestrutura da informação financeira e também no roubo/fraude de dados. Ou seja, o Fórum Mundial já utiliza essa técnica de interconectividade. Procurar saber o seguinte, o que um risco geopolítico, o que um risco ambiental, ou até mesmo um risco econômico influencia no outro. Então, isso é um ponto importante, tá?
E aí a gente depois, aí vem a preocupação de mudanças climáticas, crime organizado e assim por diante, tá? Agora, ponto importante pra gente, isso já é uma linguagem, né, utilizada pelo próprio Fórum Mundial. E aí, ou seja, a gente precisa caminhar e utilizar essas mesmas ferramentas, essas mesmas técnicas para poder pensar, a gente brinca, né, fora da caixinha. O framework que eu vou passar para vocês aqui, vocês vão dar uma olhadinha, é um framework, né, do método brasiliano de análise de risco, o qual atende às melhores práticas. O que a gente propõe dentro do framework, sem dúvida nenhuma, são o quê? As ferramentas. Agora, detalhe, as ferramentas integradas. Então, por exemplo, por que eu faço uma matriz de impacto cruzado? Por que eu faço uma matriz de risco, seja inerente ou residual? O que é uma matriz de priorização? Acho que para vocês vai aparecer já já aqui o slide que eu estou falando. Ok. Tá, então aqui. Então, esse framework é o processo na íntegra que a Brasiliano utiliza para poder fazer análise de risco. Então, o que eu vou focar aqui é onde tem a seta amarela. Mas só para a gente poder discutir aqui rapidamente, se vocês observarem, ele tem exatamente a carinha da ISO 31000. De novo, o que a gente coloca aqui dentro? São as ferramentas. Então, o que a gente busca saber? Faz todo um trabalho de comunicação e consulta, porque seguindo a norma, a gente precisa envolver as partes interessadas, faz um grande entendimento do negócio, procura saber o que é crítico. No item 3, identifica risco, fator de risco, procura saber o que um risco influencia no outro. No item 4, avalia a probabilidade, o impacto de um risco inerente, que é o risco sem controle. No item 5, avalia ou reavalia o risco, né, que é o chamado residual, considerando o que? Os controles. Vou reavaliar probabilidade e impacto, considerando o que? A eficácia ou ineficácia dos controles. E aí, sem dúvida nenhuma, eu vou ter uma nova matriz de risco. E, por fim, eu tenho o plano de ação e o monitoramento. Agora, esse aqui é o framework do método brasiliano. E esse framework aí, ele acaba sendo customizado de acordo com cada empresa. E é exatamente essa estrutura que a gente tem aqui dentro do sistema. Mas hoje só vou focar com vocês aonde a gente tem a setinha aí amarela. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Só o Gilmar, a Bruna acabou parando ali. Tranquilos? Então vou seguir aqui. Alguma dúvida? Então, aqui, seguindo uma ferramenta, né, da 31010, que é o teorema de Bayes, ele bate o seguinte, né? O que um risco influencia no outro, né? Então, assim, bem resumidamente, o que ele busca saber? Por exemplo, se o risco A, vamos entender como o risco A, falta de manutenção, influencia diretamente o risco B, que é o risco de intrusão, e se esse risco B de intrusão influencia diretamente o C, então qualquer coisa que eu faça no A, ele vai repercutir no C. Ou seja, se eu não tenho um bom trabalho de manutenção, provavelmente eu posso ter uma intrusão e, consequentemente, eu vou ter o quê? Um roubo. Então, a gente consegue fazer exatamente nessa probabilidade de condicionante. Procurar saber o seguinte, o que um risco influencia no outro, tanto positivamente ou negativamente. Tranquilos? Então, essa visão que é importante, porque às vezes, pela matriz de risco, a gente olha o seguinte, meu risco de falta de manutenção, por exemplo, ele é baixo, né? O meu fator de risco que seja, né? Ele não é tão crítico. Por um outro lado, se eu não faço essa manutenção, eu posso ter o quê? Uma intrusão e, consequentemente, eu posso ter o quê? Um roubo. Então, nesse caso, de novo, qualquer mudança que afete o meu A pode repercutir no C. Então, há uma relação indireta entre A e C. E aí a gente utiliza uma métrica para poder fazer essa análise. Michel Godet, que é um cenarista francês, o que ele fez? Ele pegou esse teorema de Bayes e construiu aí uma matriz chamada de motricidade e dependência, que também pode ser aplicado para riscos, fatores de riscos, né? Ou até mesmo cenários. Então, ele pegou a grande sacada aí do teorema de Bayes e transformou isso aonde? No MIC, numa matriz de impacto cruzado, onde eu busco saber o seguinte,
Se esse risco acontecer, qual que é a influência que eu tenho? Às vezes não interfere nada, baixa, média ou alta. E aí a gente vai chegar numa matriz de dependência e motricidade. Tem uma métrica, tem um cálculo por trás disso, tá? No final, segundo o Michel Godet, né, de acordo com a metodologia aqui dele, a gente pode ter uma matriz cruzando, né, esse eixo de motricidade e dependência. O que isso vai representar para a gente dentro de uma matriz de impacto cruzado? Então, por exemplo, riscos que vão cair no quadrante 1 são chamados riscos de ligação. Ou seja, são riscos que influenciam os outros riscos no quadrante 2 ou 3 e sofrem influência entre si. Ou seja, eles são riscos muito mais instáveis. Ok? Riscos que posteriormente vão cair no quadrante 2 são riscos que influenciam a concretização de outros riscos. Que outros riscos? O que vai aparecer no quadrante 1 e no quadrante 3. Riscos que vão cair aqui no quadrante 3 são chamados de dependente, ou seja, ele depende, né, de outros riscos para poder acontecer. Então, ele não influencia entre si. E riscos no quadrante 4 são chamados independentes. Eles não influenciam e também não sofrem influências de forma geral. Ou seja, no final, utilizando aqui a matriz de impacto cruzado, eu vou ter 4 quadrantes. O chamado de ligação, ok? Que é um mundo muito mais, né, instável. Eles influenciam os riscos do quadrante 2 e 3. O quadrante 2, ele influencia a concretização de outros riscos. O 3, todos os riscos que vão cair ali no 3 são chamados de dependente. Eles dependem de outros para poder acontecer. E, por fim, os independentes. Isso, pessoal, não é uma matriz de risco, né? Não é probabilidade e impacto, ok? É a matriz de impacto cruzado, onde a gente tem o eixo de motricidade e o eixo de dependência. Agora, tudo que cai aqui nessa matriz é fruto de uma pontuação que eu vou dar. O que um risco influencia no outro? Aí eu vou dar a nota 0, 1, 2 e 3. Depois eu vou mostrar isso para vocês dentro do sistema. Tudo bem até aqui? Tranquilos? Então, aqui eu tenho um estudo de caso que está na apresentação, vou mostrar para vocês, mas depois eu tenho um outro estudo de caso que está dentro do sistema. E aí a gente vai bater um papo aqui, tudo bem? Esclarecer as devidas dúvidas. Esse estudo aqui foi feito para a FIFA FanFest em São Paulo, onde a gente foi contratado para fazer um trabalho. E, literalmente, colocaram ali uma série de riscos, desde manifestação pacífica com bloqueio do tráfico, manifestação com atos de vandalismo, tumulto, atentado terrorista, assédio sexual, arrastão, briga entre torcidas, presença de grupos extremistas. Então, a gente procurou aqui, foi feito um trabalho de análise de risco, foi levantado aqui aproximadamente 15 riscos, e a gente procurou aplicar a metodologia, obviamente, e procurar saber o seguinte, o que um risco influencia no outro. Depois, lá na frente, a gente olhou o seguinte, qual que era a probabilidade e o impacto de um acontecer. Juntando as duas matrizes, ele deu uma outra forma da gente poder priorizar os riscos, tá? Então, aqui, na verdade, se vocês observarem, aqui é uma matriz 15 por 15, ok? E aqui ao lado vocês têm, né? Na parte superior, os riscos que se repetem na coluna e na linha, e bate, né? Aqui com risco de manifestação pacífica, por exemplo, influencia no risco de manifestação com atos de vandalismo. E aí a gente deu essa pontuação: 0, que não interfere nada, 1, baixa interferência, 2, média interferência e 3, alta interferência. Ok? E aí isso foi feito para cada risco. Teve uma soma de dependência e motricidade, isso o sistema faz automaticamente, tá? Mas essa nota de 0, 1, 2, 3 é a gente que acaba dando, ok? Isso vai para uma matriz de riscos, matriz de impacto cruzado. O
que ficou até um pouco vermelho aqui, vai aparecer para vocês. E aí, a gente procurou enxergar justamente isso. Quais são os riscos de ligação? Ou seja, os riscos que influenciam e são influenciáveis, que é muito mais instável. Os riscos motrizes, que eles acabam influenciando, né, outros riscos, que está no quadrante 2. Os riscos dependentes, ok? E os riscos independentes. Então, isso oficialmente depois foi para uma matriz e a gente começou a fazer o quê? Interpretação de dados. Interpretação de dados. Então, por exemplo, aqui, né? Manifestações com ato de agressão contra o efetivo da polícia, ou próprio tumulto, briga entre torcidas uniformizadas, presenças de extremistas, crimes comuns. Nesse caso aqui, esses riscos, por exemplo, eles caíram no quadrante 1 de ligação, que eles são muito mais instáveis, eles influenciam e são influenciáveis. Outros, por exemplo, manifestação com atos de vandalismo, manifestação com atos de vandalismo com lançamento de inflamáveis, ele colocou o quê? No quadrante 2, que são motrizes. E os quadrantes 3 e o 4. Depois disso, nós colocamos a probabilidade e o impacto de um risco acontecer. Mas o engraçado é, vocês olhando mais na frente a matriz de risco, se eu fosse tomar uma decisão ou fazer o meu plano de ação tão somente com base na minha matriz de risco, vocês vão observar logo em seguida aqui, eu só estaria tratando o quê? O risco 2. Porque somente esse risco, teoricamente, caiu no quadrante vermelho. Qual que era o risco 2? Ou qual que é o risco 2 aqui? Manifestação com atos de vandalismo / depredação contra o patrimônio público. Ou seja, às vezes olhar tão somente a matriz de risco pode dar uma visão míope de criticidade. Quando eu passo a trabalhar com a matriz de impacto cruzado, eu estou enxergando de outra forma. Eu estou buscando saber o seguinte, o que um risco influencia no outro? E aí eu vou ampliar o meu leque de visão de riscos. Então, vocês olhando aí agora a matriz de risco, teoricamente só tem um risco a ser tratado. Ele tem a probabilidade alta, impacto severo, ok? Porque até então só ele caiu no quadrante vermelho. Agora, se eu for confrontar com a minha matriz de impacto cruzado, eu vou priorizar o quê? Os riscos no quadrante 1, de ligação, e os riscos no quadrante 2. Porque uma vez que eles ocorrem, certo? Eles podem o quê? Concretizar outros riscos. Então, a gente amplia, né, essa visão de tomada de decisão. Entenderam isso, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Entenderam a diferença? Então, a matriz de impacto cruzado, eu estou vendo o quê? Dependência e motricidade. O que um risco influencia no outro? Aí eu tenho uma métrica, nota de 0, 1, 2 e 3. Isso depois tem uma pontuação de dependência e motricidade. Vai para uma matriz de risco. Eu começo a enxergar essa interconectividade. O que um risco influencia no outro? Faço porque eu tenho que fazer uma matriz de risco, ok? Eu vou mensurar a probabilidade e o impacto, ou seja, eu tenho agora duas matrizes, uma de impacto cruzado e outra de criticidade, que é a probabilidade e o impacto. Nós da Brasiliano, e só a Brasiliano tem essa ferramenta, que a imagem acabou ficando ruinzinha aqui para vocês, mas depois eu vou abrir no sistema, a chamada matriz de priorização de riscos, onde eu vou cruzar o que, pessoal? A motricidade. Da onde vem a motricidade? Da matriz de impacto cruzado. Com a criticidade, que é a matriz de risco, probabilidade e impacto. Uma vez que eu sobreponho essas duas matrizes, nós temos aqui na Brasiliano a matriz de priorização de riscos. E aí, a gente vai ter uma visão muito mais abrangente de tomada de decisão. Ou seja, ao invés de tomar decisão somente em cima de uma matriz de impacto cruzado, eu vou juntar com a matriz de risco, vou sobrepor as duas matrizes e eu vou ter a matriz de priorização de riscos. Depois eu vou abrir aqui o sistema para vocês, que fica melhor aqui a imagem. Mas se vocês observarem, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o quê? Motriz, ligação, dependente e independente.
Essa informação, pessoal, vem da onde? Vem da matriz de impacto cruzado. A criticidade, eu tenho nível 1, 2, 3 e 4. Se meu risco caiu no vermelho, laranja, amarelo ou verde. Então, por exemplo, eu tenho risco aqui, por exemplo, pegar um caso aqui para a gente dar uma discutida, que ele é motriz, ok? Ele influencia a concretização dos outros riscos e pela matriz de risco, ele deu nível 4, caiu no vermelho. Então, a gente acaba sobrepondo duas matrizes. Isso facilita o quê? A nossa tomada de decisão. A gente passa a ter uma outra ferramenta e começa a ter uma visão mais estratégica. Ou seja, ao invés de olhar somente probabilidade e impacto, eu estou pensando o seguinte, pô, o que esse risco influencia no outro? Tudo bem? Tranquilos? Sim, Fernando, vai ser liberado para vocês o material por e-mail. Dúvidas, pessoal, até aqui? Eu vou entrar no sistema para a gente poder visualizar isso aqui um pouco melhor. Deixa eu só abrir aqui o sistema. Deixa eu só logar aqui, para ver se aparece aqui para vocês. Tô subindo aqui o sistema na apresentação, tá? Ok, já subiu aqui. Então, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos o sistema Interrisk, né, que a gente tem conversado bastante com vocês, que é nosso sistema de análise de risco. Nessa base que eu separei aqui para a demonstração, eu tenho aqui 2 módulos, mas na verdade, oficialmente, nós temos 3 módulos, de gestão de riscos, continuidade e auditoria baseada em riscos. Então, nós vamos utilizar agora o módulo de gestão de riscos. Deixa eu só selecionar aqui. Dentro do módulo de gestão de riscos, foi que eu comentei com vocês, né? Nós temos as disciplinas. Então, eu tenho aqui uma disciplina que eu vou selecionar, a estratégica, de riscos estratégicos, que é onde eu tenho aqui esse estudo para poder demonstrar para vocês. Selecionei aqui. Então, a empresa chamada de logística de forma geral, como para um simples estudo de caso. Deixa eu só pegar o estudo que eu quero aqui. Prontinho, já subi aqui. Então, pessoal, a gente segue aqui do lado esquerdo dessa tela um pouquinho mais em preto aqui, é o framework de forma geral, tá? Então, só para vocês conhecerem rapidamente. A gente faz o trabalho de listagem de riscos, que eu comentei com vocês, né? A gente tem que pensar fora da caixa, identificar tanto os riscos conhecidos como os chamados desconhecidos, tá? Procurar enxergar tanto a pontinha do iceberg como que está submerso. Aí nós utilizamos aqui a matriz de impacto cruzado. Deixa eu só abrir aqui. E faz exatamente o que eu comentei com vocês. Procura saber o que um risco influencia no outro. Então, por exemplo, aqui, né? O que o risco político influencia no risco de intervenções regulatórias? O que o risco político, que é o risco 100, influencia no risco de relacionamento institucional? E assim por diante. Então, é da coluna aqui para a linha. E aí vai ter que dar pontuação, né? De 0, 1, 2 e 3. 0 não interfere em nada, 1 baixa, 2 média e 3 alta, tá? Eu faço isso para todos os riscos, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma base de dados com 16 riscos. Nesse caso aqui, são riscos estratégicos, ou seja, né, riscos que impactam os objetivos estratégicos da empresa. Nós aplicamos aqui essa ferramenta. Frente a isso, o sistema já vai calcular para vocês automaticamente
já vai demonstrar isso através de uma matriz, que é a motricidade e a dependência. E aí, o que eu comentei com vocês, né? O que está aqui no quadrante 1 é o chamado risco de ligação, o 2 são os riscos motrizes, o 3 o risco dependente e o 4 que riscos independentes. Aí, obviamente, tem que fazer uma leitura, tem que colocar inteligência, né? Tem que interpretar dados. Mas assim, parece, né? A gente brinca, né? Um bicho de 7 cabeças, mas se vocês observarem, simplesmente eu tenho que ter o quê? Conceito, obviamente, conhecer, né? Muito bem o risco que eu tô avaliando, ok? Por isso que normalmente isso aqui é feito por um grupo multidisciplinar. Fazendo isso, automaticamente, depois a gente precisa fazer o quê? A probabilidade e o impacto. Fazendo a probabilidade e o impacto do risco aqui, deixa eu só subir aqui para vocês. Nós vamos ter o quê? Uma matriz de riscos. Uma matriz de riscos, onde eu tenho aqui a probabilidade e o impacto. Tá? E posteriormente a essa análise, nós vamos ter o quê? O sistema também já vai trazer automaticamente para vocês a matriz de priorização. Ou seja, o que o sistema acaba... Opa, desculpa, subi aqui errado. Deixa eu só pegar aqui. Priorização dos riscos. Aqui. Então, o que o sistema acaba fazendo aqui pra gente, né? Ele vai sobrepor, de novo, a matriz de risco, que é a criticidade do risco. Então, por exemplo, né? Isso aqui é importante a gente discutir, né? Às vezes, ele é um risco motriz, certo? Ou seja, ele influencia a concretização de outros riscos. Mas, teoricamente, pela matriz de risco, ele caiu aonde? No quadrante verde. Ou seja, se eu olhar somente a matriz de risco, teoricamente eu vou fazer o quê? Eu vou descartar esse risco. Mas, se eu sobrepor ele, olha, esse risco, uma vez que ele acontece, ele influencia, né, a concretização de outros riscos. Eu estou vendo o quê? A motricidade dele. Por isso que eu utilizo uma ferramenta de impacto cruzado. Então, por mais que ele seja verde na matriz de risco, ele é motriz. Então, eu começo a ter um outro olhar para poder o quê? Tratar esse risco. E assim por diante. Tá? Então, eu amplio a minha visão de tomada de decisão. Obviamente, eu olho a matriz de risco, probabilidade de impacto, mas também olho o quê? A chamada interconectividade entre os riscos. Então, se a gente pegar principalmente o COSO, né, ele bate muito nisso. Né? Tem um capítulo que só fala sobre isso, né? Procure saber o que um risco influencia no outro. Então, é essa visão, né, que muda pra gente. É essa inteligência em risco que a gente passa a ter. Sandra, mas vocês, na prática, fazem isso para todos os riscos da empresa? Não, pessoal. Então, a gente acaba pegando riscos chaves. Até porque, assim, difícil não é, mas dá trabalho. Então, a gente acaba selecionando alguns riscos e fazendo esse trabalho. Agora, detalhe, né? Dentro do sistema, vocês podem puxar o que um risco estratégico influencia no risco operacional, por exemplo. O que um risco de fraude, suborno e corrupção influencia no risco estratégico. Então, vocês podem selecionar riscos de diversas disciplinas e fazer esse estudo, tá? Então, você começa a ter uma visão muito mais ampla aí desse conceito de gestão de riscos e começa literalmente a criar o quê? Inteligência em riscos. Então, toma decisão com base na matriz, junta com base na matriz de impacto cruzado, as duas sobrepondo, a gente tem uma nova priorização dos riscos. Entenderam um pouquinho, pessoal? Dúvidas? Obviamente, tem que imputar a nota, né, de 0, 1, 2 e 3, tem que avaliar a probabilidade e o impacto, mas depois as matrizes saem automaticamente. Dúvidas? Conseguiram entender um pouquinho aí? Entender a importância, a diferença de uma probabilidade e um impacto?
Perguntas? Acho que não, né? Tranquilos, então. Nenhuma dúvida, pessoal? Tranquilos? Em relação ao sistema, né? Por mais que eu tenha aqui uma série de funcionalidades, né? A ideia, cada encontro nosso aqui, é mostrar um pouquinho das ferramentas. Então, em relação ao sistema, de forma geral, a ideia era mostrar isso aqui para vocês, essas duas ferramentas, o que é interconectividade, a importância de fazer e como isso pode trazer, né? O que ele traz de inteligência para vocês. Acho que não tem nenhuma dúvida, né? Tô acompanhando via chat para ver se tem mais alguma coisa. Deu para poder pegar um pouquinho, né, José Eduardo? Sei que o nosso tempo é curto, né? E aí, alguns probleminhas de conexão aí. Legal, deu para ter uma noção, então. Então, mas eu acredito que é isso que a gente tem que começar a praticar, né, pessoal? Obviamente, vamos seguir aí, vamos fazer a prioridade de impacto, mas vamos também olhar sobre uma ótica de interconectividade. É uma grande sacada, isso dá uma visão muito estratégica para a gente, porque é o que eu falei aqui nesse slide que está na apresentação, né? Pela matriz de impacto cruzado, ele é um risco motriz, por exemplo, mas pela matriz de risco, ele é amarelo. Só que aí eu vou pintar ali de acordo com o meu apetite ao risco, que seja, eu vou tratar ele como prioridade. Então, por mais que ele não seja, teoricamente, um risco priorizado pela matriz, mas pela matriz de impacto cruzado, ele é importante e aí a gente sobrepõe isso. Então, José Eduardo, eu tenho outros estudos de caso, não aqui na apresentação, né? Devido ao nosso tempo, eu só separei aquele da FIFA e esse aqui para poder demonstrar um pouco mais no sistema. Tá bom? Mas se você tiver alguma dúvida, assim, eu conseguir auxiliar vocês, eu estou à disposição. Essa matriz, pessoal, só para poder reforçar de priorização dos riscos, essa daqui é da Brasiliano. Essa daqui, a Brasiliano acaba sendo a única empresa que tem essa ferramenta de priorização. Quando eu falo priorização, eu estou integrando a matriz de impacto cruzado com a matriz de risco. Então, essa ferramenta aqui é nossa, a gente está utilizando há muito tempo já no mercado. E detalhe, inclusive apresentando relatórios assim para alta direção. E o sucesso aí tem sido muito bom. Tem uma pesquisa para responder depois. Ah, ok. Pessoal, o meu colega aqui tá informando que tem uma pesquisa para vocês responderem. O sistema permite o input de dados externos. Sim, Alex. Deixa eu só ver se eu entendi a sua pergunta também, tá? Hoje, por exemplo, não sei nem se é esse o seu conceito, né? Eu tenho alguns clientes que têm uma série de dados em planilha. Nós estamos extraindo esses dados e alimentando o sistema. Não sei se é esse o seu conceito, tá? De qualquer forma, qual que é a ideia, né? Literalmente acabar com as planilhas, tá? Todos os dados têm que constar aqui no sistema, inclusive a gestão disso. Por isso que a gente tem alguns indicadores e tudo mais aqui dentro do sistema. Agora, eu tenho muitos clientes aqui que têm, inicialmente, né, estavam com os dados em planilha, pegamos isso e imputamos aí para o sistema. Mas a ideia é fazer a gestão, buscar essa inteligência dentro do sistema. Acabar com planilha, né? Hoje mesmo, conversando com uma cliente, ela me informou que ela tem 140 planilhas de análise de risco. Cada área é uma planilha. Imagina fazer gestão em cima de 140 planilhas? É isso mesmo, né, Alex? Tá? Mas a gente já está, no entanto, nessa fase. Assim, os clientes que têm dados, obviamente, eles não vão começar do zero. Esses dados estão sendo imputados para o sistema e aí toda a parte de gestão, continuidade, passa a ser dentro do sistema.
Ok? Respondi? Mas depois, se você quiser conhecer o sistema, eu consigo fazer uma demonstração mais específica. Outras pessoas também, que caso tenham interesse, aí eu faço do início ao fim. Vou tentar marcar aqui, vou conversar com o pessoal para a gente marcar um webinar só para falar do sistema. Eu acho que é interessante para vocês conhecerem. Aí, nesse caso, é bem provável que tenha que durar um pouquinho mais, 1h30. Aí eu consigo demonstrar todas as funcionalidades do sistema. Oi, desculpa. Perguntava o número horário também. Ah, tá. Deixa eu só tirar uma dúvida, pegar um pouquinho a experiência de vocês. Normalmente, para fazer esse tipo de palestra para vocês, é melhor à noite ou na parte da tarde, de dia? Eu tenho uma opinião, só para ver se bate com vocês. Quem pode me responder aí? Quem prefere? Webinar à noite, tarde ou dia? Deixa eu pegar aqui um. Ninguém respondeu ainda. Ou tá com... Acho que tá com um pouquinho de delay. À noite aqui, ó. O Alexandre já apareceu aqui a resposta. Eu também, dando a minha opinião, também prefiro à noite. Vou fazer, Ana, eu vou colocar essa ideia aqui já. Vou fazer um webinar. Ah, também bateu, Alex, Ana. E fazer um webinar demonstrando, eu acho que todo o sistema, para vocês conhecerem a integração das ferramentas. Então, por exemplo, o porquê eu faço um BIA, o porquê eu faço a matriz de impacto cruzado, o porquê eu faço a matriz de risco, como isso vem para o plano de ação. Então, eu vou conversar aqui com a equipe responsável e vamos tentar marcar aí à noite. A Valesca já até deu uma sugestão que ia partir aqui a partir das 20 horas, mas todo mundo pediu à noite. Ok? Obrigada. Pessoal, tranquilos, nenhuma dúvida então. Pensei que tinha todo mundo me abandonado. Agora o pessoal respondeu. Fiquei preocupada. Ninguém colocou nenhuma dúvida. Então, pessoal, obrigada pela presença. Espero reencontrá-los logo no próximo encontro nosso. Aproveitando, a Marina aqui juntamente com a equipe vai pedir só para vocês preencherem aí rapidamente uma pesquisa, tudo bem? É importante para a gente sempre estar melhorando, sem dúvida nenhuma. Ok? Pessoal, obrigada, viu? Prazer.